nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11, onde nós lemos assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer: você colocaria o nome de Judas em um dos seus filhos? Você já conheceu alguém chamado Judas? Parece que criou-se uma grande aversão a esse nome pelo caráter que ele demonstrou em ter traído o seu melhor amigo. A ideia de trair Jesus na mente de Judas acontece naquela festa onde a mulher em lágrimas enxugava os pés de Jesus e foi repreendida pelos discípulos. Judas foi quem iniciou aquela repreensão. Aquela repreensão foi feita publicamente e por isso Jesus também o repreende publicamente. E o seu orgulho não permitiu que ele se humilhasse diante de Jesus e reconhecesse aquilo que Jesus estava fazendo por ele e aquilo que Jesus estava fazendo pela mulher que o beneficiava. Judas sai para trair Jesus por 30 moedas de prata. Isso é, Judas considerou Jesus como um escravo, porque esse era o preço pago para a compra de um escravo. De amigo, de melhor amigo, Jesus passou a ter apenas o valor de um escravo para Judas. Judas havia testemunhado as obras miraculosas de Jesus e ele mesmo curou pessoas. Judas também expulsou demônios, mas Judas não havia entregado o coração totalmente a Jesus. Ele não renunciava às suas ambições pessoais. Ele queria posições políticas no reino de Jesus. Ele não entendeu que Jesus veio para libertar o mundo do pecado, que é que causa a morte eterna. Ele queria que Israel fosse libertado de Roma. E assim ele teria uma posição de destaque no governo de Jesus. Jesus não veio estabelecer um reino político. Jesus veio estabelecer um reino eterno, onde o mal não existe mais. Ao passo que ele aceitava essa posição de ministro de Jesus, ele não se permitiu ser moldado para ser um ministro de Jesus. O molde de Jesus começa na mente e no coração, nas nossas razões e nas nossas emoções. Judas não permitiu que a sua razão e as suas emoções fossem moldadas por Jesus enquanto andava com Jesus. Judas achava que as suas opiniões eram mais importantes do que os próprios ensinamentos de Cristo. Judas achava que podia definir sua religião e sua ligação com Deus através dos seus próprios juízos e opiniões. Nós chamamos isso de achismo hoje em dia. Pessoas que não buscam na palavra de Deus a orientação de Deus para a condução da sua religião. Não simplesmente formam opiniões no seu próprio juízo e define aquilo que Deus gostaria que fosse. Não, é Deus quem define o que é. Não nós definimos aquilo que Deus gostaria que fosse. Nessa disposição mental de Judas, ele passou a ser um grande crítico da própria religião de Jesus. Quantos críticos temos encontrado pelo caminho? Tem você criticado a religião? Tem você criticado a religião de Jesus? Tem buscado conhecer aquilo que ele propõe? Tem buscado viver aquilo que ele propõe? Como está a sua ligação com Cristo? Traição e confiança andam lado a lado. O nosso nível de decepção se encontra proporcionalmente em oposição ao nosso nível de confiança. Isso é, o tamanho da sua decepção numa traição vai ser proporcional à confiança que foi depositada. Você já foi traído por alguém? Já foi traído por um amigo? Por um noivo, namorado? Ou você já foi traído por um cônjuge?
o tamanho da sua decepção é proporcional à confiança que foi depositada. Hoje nós podemos manter a nossa confiança em Deus porque Ele também depositou confiança em nós. Nós não precisamos trair o seu legado, não precisamos trair a Jesus como Judas fez. Mas para isso, eu preciso perguntar para Deus o que Ele quer que eu faça, o que Ele quer que eu viva, e me manter humildemente nas suas orientações. Como faço isso? Ficando com Jesus na mente e no coração. É o meu desejo para mim e para você.